do ato das disposições transitórias. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal se obriga, no prazo de 120 dias, a contar da promulgação desta lei, a concluir o primeiro cadastro geral estabelecido no parágrafo único do artigo 12. Artigo 2º. O Poder Executivo submeterá à Câmara Municipal, no prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, o projeto de reforma administrativa. Artigo 3º. Até a instituição, por lei, do órgão oficial do município, a publicação das leis e atos municipais, exceto os de caráter pessoal, será feita no Diário Oficial do Estado. Artigo 4º. O governo municipal, através de seus poderes, adequará na administração, em 60 dias, contados da promulgação desta lei, o disposto no artigo 39. Artigo 5º. O servidor público estável que, na data da promulgação desta lei, estiver à disposição de órgão da administração pública que não aquele de origem, poderá optar, sem prejuízo da sua estabilidade, pela transferência definitiva para o quadro de pessoal do órgão ou poder em que se encontra prestando serviço. Artigo 6º. O Poder Executivo submeterá à Câmara Municipal, no prazo de 180 dias, contados da promulgação desta lei, o plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais. Artigo 7º. A contagem do tempo de serviço para os efetivos do parágrafo 1º do artigo 48, será retroativa à data do efetivo ingresso do servidor em atividade na iniciativa pública ou privada. Artigo 8º. O mandato da atual mesa diretora da Câmara Municipal de Contagem observará o disposto no regimento. Artigo 9º. O primeiro defensor do povo tomará posse no dia 30 de agosto de 1990. Artigo 10. O Conselho Municipal de Saúde, a qual se refere o artigo 131, será criado no prazo de 120 dias, a contar desta lei. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Educação e Cultural se obriga a promover eleições diretas para o preenchimento dos cargos de diretor e vice-diretor nas escolas municipais, que ainda não as promoveram, no prazo de 90 dias, contados da promulgação desta lei. Parágrafo único. Os mandatos desses cargos encerrar-se-ão com os mandatos dos diretores e vice, eleitos em 1989. Artigo 12. Nos 10 primeiros anos da promulgação desta lei, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o artigo 151, desta lei, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Artigo 13. O Conselho Municipal de Cultural, a que se refere o inciso 8 do artigo 154, será criado até 120 dias, a contar desta lei, garantida a representação paritária de entidades culturais, sem fins lucrativos. Artigo 14. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão consultivo, deliberativo, avaliador e controlador da política de atendimento à criança e ao adolescente, será criado em 120 dias, a contar da promulgação desta lei, com a garantia da participação de 3/4, dos representantes por entidades que atuem na área do menor. Artigo 15. A Prefeitura se obriga, no ano de 1990, a fazer repasse financeiro às creches e pré-escolas comunitárias do município, conforme dotação orçamentária específica. Artigo 16. O município regulamentará, por lei, no prazo de 12 meses, a contar da aprovação do plano diretor, o parcelamento, a ocupação e o uso do solo, o código de postura e o código de obras. Artigo 17. O plano diretor será elaborado com base em diagnóstico da situação atual do município, no prazo de 12 meses, a contar da promulgação desta lei. Artigo 18.
O Fundo de Habitação Popular deverá ser constituído no prazo de 180 dias da promulgação desta lei. Artigo 19. Fica criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Artigo 20. O Poder Executivo assumirá, no prazo de até 180 dias, a contar da promulgação desta lei, o gerenciamento de todo o sistema intramunicipal de transporte coletivo. Artigo 21. A Câmara Municipal deverá, em 120 dias, regulamentar o funcionamento do Conselho Municipal de Transportes, ouvindo sugestões dos movimentos populares do município. Artigo 22. Ficam considerados de utilidade pública para efeito de desapropriação, após a promulgação da Lei Orgânica do Município de Contagem, os seguintes conjuntos: Conjunto Residencial Santa Cruz Industrial 1º inciso 2º. Conjunto Habitacional Colômbia, ambos construídos pela Cooperativa Habitacional Operária Riacho das Pedras, tendo como agentes financeiros o Banco Econômico e a Mutual Apetim Crédito Imobiliário, situados no bairro Riacho das Pedras e Novo Riacho, respectivamente. Conjunto Marte. Conjunto Rubi. Conjunto Safira, tendo como agente financeiro a Mutual, situados no bairro Bela Vista. Parágrafo 1º. Terá o Poder Executivo 30 dias para regulamentar a desapropriação. Parágrafo 2º. A desapropriação destes imóveis será feita para fins de interesse social, mediante o pagamento de indenização em títulos da dívida pública, resgatáveis no tempo. Parágrafo 3º. A Prefeitura só negociará os imóveis com as famílias que os estiverem ocupando. Parágrafo 4º. A desapropriação incidirá sobre os imóveis que foram vendidos para pessoas que não os estavam ocupando, bem como aqueles que estiverem sem comercialização. Artigo 23. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, toda a área de terreno, sob o teleférico da Companhia de Cimento Itaú, na extensão compreendida entre o fim do bairro Água Branca até a Avenida das Américas. Bairro Jardim Laguna, conforme mapa deste município, área esta já ocupada por pessoas de baixa renda. Parágrafo 1º. A desapropriação da mencionada área de terreno será feita para fins de interesse social, mediante pagamento de indenização em títulos da dívida pública, resgatável em 10 anos. Parágrafo 2º. A área de terreno destinar-se-á à fixação de famílias de baixa renda, devidamente comprovadas, e que não sejam proprietárias de outro imóvel neste município. Parágrafo 3º. O assentamento das famílias do mencionado terreno será procedido através de um levantamento topográfico e consequente demarcação em lotes de 250 a 360 metros quadrados, conforme cada caso. Parágrafo 4º. A Prefeitura dará preferência às famílias que já ocupam a referida área, atendidos os requisitos aqui estabelecidos. Parágrafo 5º. Terá o Poder Executivo prazo de 60 dias para regulamentar a desapropriação. Artigo 24. Fica criado o Conservatório Municipal de Música. Artigo 25. Fica criado o Distrito da Ressaca. Artigo 26. Fica criada a Loteria Municipal, cujos recursos serão única e exclusivamente destinados aos programas habitacionais. Artigo 27. Será realizada a revisão nesta lei orgânica pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, até 180 dias após o término dos trabalhos de revisão previstos no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 28. A Câmara Municipal de Contagem se obriga a confeccionar exemplares da lei orgânica para distribuição e conhecimento dos diversos segmentos da sociedade. Artigo 29.
Fica assegurada para efeito de adicionais, a contagem de tempo de serviço de que trata o parágrafo 7º do artigo 52 desta Lei Orgânica para o servidor que, até a publicação desta emenda à Lei Orgânica Municipal, tenha requerido junto ao órgão federal competente a certidão relativa à contagem de tempo em atividade privada ou que tenha efetuado junto à administração municipal a respectiva averbação. Artigo 29-A. Fica assegurado o direito a férias-prêmio pelo regime anterior à emenda de número 014, de 2 de junho de 1998, aqueles que tiverem homologado seu pedido de contagem de tempo até a publicação desta. Artigo 29-B. Ao servidor público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, detentor de estabilidade funcional, que conte até o dia 3 de janeiro de 2007, com 5 anos continuados ou 8 alternados de exercício, em cargo de provimento em comissão, desde que o tenha exercido após a aprovação em estágio probatório. Fica assegurado o direito à continuidade de percepção da remuneração do cargo de provimento em comissão exercido, a título de estabilidade financeira ou apostilamento, direito este inerente aos vencimentos, às gratificações e a todas as demais vantagens próprias do cargo em relação ao qual ocorra o apostilamento, ainda que decorrente de transformação ou reclassificação posteriores. Artigo 29-C. Os profissionais que, a qualquer título, começaram a exercer atividades próprias de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias antes de 14 de fevereiro de 2006, ficam dispensados de se submeter a processo seletivo público de que trata o parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, desde que se possa certificar que foram contratados a partir de anterior processo de seleção pública realizado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta do município ou por qualquer outra instituição, se autorizado e supervisionado pela administração direta. Parágrafo único. Somente deverão ser equiparados ao processo seletivo público os processos de seleção pública que tenham observado os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 30. Passam a integrar o quadro efetivo de pessoal da administração pública municipal, em cargo correspondente à função pública de que sejam detentores, desde o dia 1º de julho de 2007, os seguintes servidores admitidos por prazo indeterminado. Inciso 1º. O detentor de função pública admitido até a data da promulgação da Constituição da República de 1988. Inciso 2º. O detentor de função pública admitido no período compreendido entre o dia 5 de outubro de 1988 e 20 de dezembro de 1990, data da instituição do regime jurídico único no município,